Falei, gente, mas eu nem tô namorando com ninguém. Mas quer saber? Vou praticar esses exercícios, vai que... E quando eu voltei de volta ativa, se é que vocês me entendem, o exercício funcionou. Eu acho que a pessoa, quando ela é empreendedora, ela tem a formiguinha dentro da... Vou falar do meu linguajar, um fogo. Se dá aula de mais o quê? Aí eu, de mais o quê? Como assim? Elas, de dança, de massagem. Eu falei, claro, estou terminando de fazer um curso. Mês que vem abre a primeira turma. Nunca tinha pensado. Comecei então com curso de dança. Fala, minhas ginemusas queridas. Iniciando um novo quadro, não sei nem para que isso vai servir, se será um podcast, se será um vídeo no YouTube, mas enfim, mais um movimento de conexão com a saúde da mulher. Eu recebo hoje, aqui na minha casa, com muita honra, uma grande amiga, uma das maiores fisioterapeutas especializadas em pompoarismo do Brasil, vocês com certeza já sabem de quem eu estou falando, uma profissional diferenciada. Ela é mãe de 4 em todos os seus sentidos, uma grande empresária, uma líder nata, palestrante nacional e internacional, uma mulher dedicada ao empoderamento da saúde feminina, com um grande projeto Mulheres Bem Resolvidas, um curso que já impactou a vida de milhares de mulheres no Brasil e no mundo. Recebo hoje aqui em casa a minha amiga que também é escritora, né? Também é escritora do Bem Resolvida. Enfim, eu poderia passar aqui umas 4 horas de podcast só falando das qualidades, dos atributos e de todas as características e adjetivos para essa grande amiga, Kátia Damasceno. Eita, nem sabia que eu era tudo isso. Amiga, você é coisa demais. Ainda esqueci de dizer, dona do maior canal de sexualidade do mundo do YouTube, que por sinal... Verdade. Em 2020, quando eu fui no YouTube em Zurich, aí disseram, você é brasileiro, tem uma moça de lá que é dona do maior canal de sexualidade do mundo. E é minha amiga, querido. Não apenas isso. Ei, Catinha, que coisa boa lhe receber aqui em casa, né, na Paraíba pela primeira vez. Primeira vez, gente. Primeira vez que eu vim por aqui. Super bem recebida por aqui, né? E é isso, eu vim só pra passar um diazinho na casa do amigo, ele pega e fala assim, vamos sentar ali, vamos sentar ali. E vamos ver aí o que montamos sai. Tudo. Então, Kátia, eu queria entender um pouquinho, né? Você sabe que você é uma mulher que inspira a vida de realmente milhares de mulheres. Ontem a gente teve a oportunidade de receber você lá no nosso consultório para um grupinho de mulheres bem resolvidas. E todas elas, assim, ficaram impactadas e gratas, porque muitas já eram suas seguidoras. Você impacta nas suas redes sociais quase 20 milhões de mulheres. Seus vídeos têm bilhões de visualizações nesses últimos anos. E eu queria entender, assim, primeiro o que foi que te motivou a entrar na fisioterapia, entrar nessa área de saúde íntima e como é que isso foi se desenrolando na sua vida. Depois eu vou te puxar um monte de perguntas. Então vamos lá. Quando na época de 2º grau, né, eu sempre soube que eu queria fazer algo na área da saúde. Porque a gente tem ou vai para exatas ou vai para humanas e eu sabia que eu queria algo na área da saúde. Então aí pensava em medicina, pensava em psicologia, pensava em fisioterapia, nutrição, todas as áreas da saúde. E entrei para físio e já logo assim, no primeiro semestre me identifiquei muito porque foi um mercado muito amplo. Porque às vezes a gente acha que fisioterapia é só para ortopedia e é um universo tão vasto quanto a medicina. Então eu já me apaixonei ali de cara. Conforme o curso foi progredindo, eu falei assim, você tem que escolher a sua especialização. Falei, ou eu vou para neuroinfantil ou eu vou trabalhar com gestantes. Só que quando eu me formei em 1800... E Roberto Marinho? Por aí, entendeu? Eu tive uma única aula de fisioterapia pélvica na faculdade. Então, quando eu me formei, eu logo em seguida já fiz uma primeira especialização em saúde perinatal, onde a gente estudava mais as gravidinhas, estudava mais ali até do 0 ao 3 anos, e tinham vários profissionais da área da saúde nessa pós. E ali eu falei assim, meu TCC foi sobre os benefícios da fisioterapia no pós-parto. E dali eu comecei então a trabalhar com as minhas gravidinhas, porque eu sempre achei o universo da gestação, para mim é um milagre. A gestação é um milagre, acho que é por isso que eu tenho 4 filhos. Só não tenho mais porque, infelizmente, a natureza já não mais o me permite. Mas eu acho que a gravidez, ela é um momento é uma vida gerando outra vida. Então aquilo ali para mim é o maior milagre que existe na natureza. Eu sou encantada com uma mulher grávida. Fui então trabalhar aí com a parte da gestação. Da parte da gestação, fiz a minha clínica, comecei a fazer exercícios de fortalecimento do períneo para parto e pós-parto.
Corta para a história pessoal. Estava recém-divorciada ali, ensinando as minhas alunas e elas vinham com vários benefícios. Então falavam dos benefícios, elas ainda não estavam no momento de parto, mas falava que a circulação melhorava, que tinha menos dores, os desconfortos estavam diminuindo, o peso da gestação vai diminuindo, mas uns outros benefícios ali na hora de dar aquela namorada com o marido. Então percebia que não estava com problema de lubrificação, que as infecções recorrentes aí durante a gestação tinham diminuído depois que começaram a fazer os exercícios, que o orgasmo estava mais intenso, que ela estava sentindo uma gracinha diferente e que o maridão também, e eu só escutando, né, só captando. Falei, gente, mas eu nem tô namorando com ninguém, tô divorciada aqui sozinha, mas quer saber? Vou praticar esses exercícios, vai que aparece oportunidade. E comecei a treinar os exercícios então aí pra mim. E quando eu voltei de volta ativa, se é que vocês me entendem, o exercício funcionou realmente. Então, comecei a expandir ali os exercícios para quem não estava grávida. E aí as meninas perguntavam, não, mas é porque a minha amiga tá fazendo um curso com você, mas ela não tá grávida. Você ensina para quem não tá grávida? Falei, tem Xerolaine? Eu chamo de Xerolaine, viu, gente? Tem assoalho pélvico? Tem. Vambora, amiga. Vem pra cá que a gente te ensina. E foi assim que há mais de 20 anos essa história toda começou. Olha, muito incrível. E, Kátia, uma coisa que sempre me... Eu tava até fazendo uns stories hoje comentando assim, algo que me motiva é olhar para as histórias de vida e histórias de pessoas bem-sucedidas e entender que o sucesso, ele deixa suas pistas e entender, além disso... Eu gosto de entender a cabeça das pessoas que têm sucesso. Então, assim, o que é que te motivou a sair do físico em que você fazia os seus atendimentos individuais, da prática de consultório, para virar esse grande fenômeno? E quais foram os passos? Porque, com certeza, muitos de vocês que estão em casa sonham em empreender na internet. Tem Kátia, é um grande exemplo, como ela é para mim, é uma grande comunicadora, é uma pessoa que comunica com milhões de pessoas a todos os dias. Então, me conta um pouquinho assim, como é que foi esse estalo? Porque o digital, ele parece uma coisa muito pós-pandêmico, né? Depois da pandemia, todo mundo, eu mesmo entrei no digital agora na pandemia. Então, para você que já vem, a gente até brinca, né? Ela é um dinossauro do digital e hoje, dona de uma das maiores agências de marketing digital do Brasil, sendo reconhecida como um grande fenômeno que ela é. Eu queria entender assim, o que é que fez, qual foi a chave que girou, em que momento você entendeu que a contribuição que você fazia no 1 a 1, ela poderia tomar uma voz muito maior. Ontem eu até comentava, né, esses dias escutando no Mastermind que eu faço parte, uma colega chamada Zora Viana disse assim, ó, o seu óbvio pode ser um milagre na vida de alguém. E eu achei essa frase incrível e eu comentei isso com Kátia. Quando foi que você entendeu que o seu óbvio de transformar a vida das mulheres através dos exercícios de aperta e solta poderia ser um milagre na vida de tantas mulheres que têm dificuldade de ter orgasmo, que estão na menopausa com ressecamento, que têm cólicas menstruais por ter endometriose? Então, dá pra gente conversar muito tempo, mas me conta primeiro qual foi o primeiro estalo que te fez sair do físico para o digital. Na verdade, foi um convite que eu recebi. Quando eu comecei a trabalhar com as alunas ali que não estavam mais grávidas, porque aí eu tinha pacientes, saí das pacientes, passei a ter alunas, né? E aí essas alunas, elas vinham com outras demandas. E eu acho que a pessoa, quando ela é empreendedora, ela tem a formiguinha dentro, vou falar do meu linguajar, um fogo no cu, entendeu? Ela tem um trem dentro da gente que a gente não sossega, a gente não dá conta de ficar quieto. Então, eu sempre aproveitei todas as oportunidades. Eu digo assim, eu sou a rainha do cavalo selado. Porque oportunidade é o cavalo selado, ele passa. Se você pegar, beleza. Se você não pegar, passou. Então, eu sempre aproveitei todas as oportunidades. Então, primeira dica é essa, aproveitem as oportunidades. Não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado? Testa. O pior que pode acontecer é ficar do mesmo jeito. Ou você vai aprender um novo jeito de não fazer dar errado. Não pode é ter medo de testar. Então a gente testa, sempre com segurança, sempre com um resguardo, mas não dá para não testar. Quem faz sempre a mesma coisa, Einstein já dizia, vai colher sempre aí os mesmos resultados. Então nunca tive medo de inovar. Outro aspecto, outra característica, uma criatividade, uma mente criativa muito grande. Acho que essa é uma característica que a gente tem muito em comum e por isso que a gente criou tanta afinidade aí.
Nossa mente está sempre inventando, está sempre criando algo novo. Como eu posso falar da mesma coisa de formas diferentes? E outra, para diversas pessoas. O bom comunicador é aquele que fala não para um público só, mas aquele que consegue levar o seu recado para diversos tipos de público. E às vezes as pessoas nos veem assim, nossa, mas eles são excelentes comunicadores. E somos mesmos. Mas eu tenho 20 anos de comunicação e você já trabalha com comunicação há quanto? 10. Há 10 anos. Quando você chegar na minha época vai estar com 20 também. Exatamente. E só te atrapalhando, tem uma coisa, é uma frase que mamãe diz e fica para você aí. A preparação encontra a oportunidade. Então, o cavalo selado é quando você estava preparado, você saiu da sua zona de conforto, você sempre buscou e aí pode ter certeza, a oportunidade uma hora bate na sua porta. E você precisa ser a pessoa que está preparada para receber essa oportunidade. E outra, nem sempre a oportunidade vai bater na sua porta, não. Às vezes você está andando no meio da rua, a oportunidade apareceu ali, você, opa, querida, vem cá. É assim. Então não cai do céu, não. Então a gente tem que estar ligado, tem que ter a criatividade. O quesito comunicação, sou uma boa comunicadora? Sou, mas eu treino até hoje a minha comunicação. A gente foi ligar o microfone aqui, o rapaz falou, não, eu já testei sua voz. Eu falei, não é esse tom de voz que eu falo, porque eu já conheço qual é o tom de voz que eu tenho que falar quando eu vou dar uma entrevista. Eu sei qual é a minha postura para que a minha voz saia melhor, mas isso foi treinado até hoje, quando eu dou uma entrevista. Quando eu vou muito bem na entrevista, eu não assisto de novo, porque eu sei que eu mandei muito bem. Agora, quando eu acho que ela poderia ser melhor, eu sou a primeira pessoa a assistir a entrevista e anotar aquilo que eu posso melhorar. Então, não se acomodar. Não é porque a gente é bom em algo que a gente não possa melhorar. Fica aí uma terceira sugestão também do que fazer. E fazer. Sair do planejamento, planejar, já descobri que planejar sim é importante, não sair fazendo, atropelando as coisas, que é muito o nosso perfil, um perfil executor, mas já aprendi aí que quando você planeja minimamente, você encurta caminhos também, mas nunca também fica só planejando, não, ter também ali a parte da execução. Eu coloco ali 20% de planejamento, 80% de execução, para mim é uma regra que funciona muito bem. Então, esses são os aspectos. E aí, respondendo a sua pergunta, então, de como que saiu. Comecei trabalhando com as alunas e essas alunas do pompoarismo, da ginástica íntima, perguntavam, mas vem cá, já que você fala bem que você trabalha com esse assunto, que é um assunto ligado à sexualidade, se dá aula de mais o quê? Aí eu, de mais o quê? Como assim? Elas, de dança, de massagem. Eu falei, claro, estou terminando de fazer um curso. Mês que vem abre a primeira turma. Nunca tinha pensado. Mas alguém falou, pensei na oportunidade, falei, alguém faz isso. Se alguém faz isso, abre porta. Só preciso aprender como é que faz. Coloco o meu toque e começo a falar sobre aquilo. E comecei então com curso de dança, com curso de massagem, com tudo isso que elas iam demandando. Um belo dia, eu descobri que para fazer os exercícios de ginástica íntima, eu indicava ali os acessórios. Indicava os acessórios e as mulheres morriam de vergonha de ir a um sex shop. Se hoje tem vergonha, imagine isso aí há 18 anos atrás, né? Quando eu tive a ideia de começar a trazer os acessórios, porque as ideias também vão vindo. Falei, vou trazer os acessórios. Fui ao sex shop, pegava os acessórios, vendia, botava uma margem de lucro sobre aquilo, beleza. Ela, nossa, mas por que você não traz outras coisas? Falei, claro, que ideia genial. Pega a ideia do outro e executa. Aproveita, escuta o que as pessoas têm para te dizer. Começava a trazer os outros produtos para elas. E aí um dia eu, nesse sex shop que eu sempre fui comprar, a dona falou bem assim, Kátia, tem uma noiva que ela quer fazer uma despedida de solteiro. Ela chamava solteiro. Você faz? Eu falei, como é isso? Ela vai reunir as amigas dela e aí você vai lá e ensina as coisas que você já ensina. Eu falei, mas só tem mulher? Ela, só mulher. Tem certeza? Tenho certeza. Eu falei, quando ela? Daqui 15 dias. Eu falei, claro, lógico. Temos tenho esse 15 serviço. dias ainda para poder me planejar. Fui parar. Eu falei, não, vamos só trocar o nome. Despedida de solteira. Só tem mulher, vamos para despedida de solteira. Vamos. E aí eu sempre estudando muito, que eu acho que é um outro caminho, uma outra dica, uma outra vertente para quem quer crescer na vida, que também é algo que a gente tem em comum. A gente não se contenta com o conhecimento que a gente tem, a gente está sempre estudando. Então eu sempre ia muito para São Paulo para fazer cursos. E aí fui a São Paulo e fiz um curso, cheguei na loja de uma moça, ela tinha um tal de chá de lingerie. Falei, gente, essa mulher é um gênio, ela inventou a Disney das lingerie.
porque ela dava aula numa sala, quando a gente terminava a aula, saía por dentro da loja dela. Falei, a Disney, você sai da montanha-russa, cai dentro da lojinha do brinquedinho. Falei, que gênia que é essa mulher. Chá de Lingerie, levei o nome para Brasília. E aí, fui a essa loja em São Paulo, falei, vou pegar e vou levar esse nome para Brasília, que eu adorei o nome Chá de Lingerie. Trouxe o nome Chá de Lingerie para Brasília e em pouco tempo, em 3 anos, eu já era a maior referência daquilo ali. O trabalho foi crescendo, crescendo, eu já tinha agenda lotada, tipo assim, com 4, 5, 6 meses de antecedência. Um belo dia eu fiz um chá e hoje a atual esposa de um grande parceiro meu estava nesse chá e ele tinha acabado de fazer um curso de marketing digital. Ele falou assim, nossa, Paty, eu queria lançar um negócio diferente no mercado. Aí ela tirou o meu cartãozinho e falou assim, olha, ontem à noite eu fui no chá de lingerie e tinha essa moça aqui. Ele olhou e falou, tá doida, Paty, que eu vou trabalhar com esses negócios de sexo na internet, isso não vai dar certo. Guardou o cartão. No outro dia ele dormiu, acordou, no outro dia ele falou assim, foi no Google procurar quais eram as palavras mais pesquisadas da internet. Aí tinha cursos de inglês, parte de nutrição e a palavra de sexualidade. Ele falou, não, Paty, eu acho que foi uma boa ideia. E aí começou a me ligar, me ligou e eu não entendia nada de internet. Sim, na época. Né? Absolutamente nada. Imagina 10 anos atrás. Quando a gente fala que é dinossauro do digital, é isso mesmo. Vamos nos primeiros cases aí. E aí ele vinha e falou assim, não, é porque olha só, a gente vai gravar esse seu curso e vamos levar para a internet. E eu, moça, internet tem nada que presta não. Internet era mato 10 anos atrás. Esses meninos usam a internet só para jogar videogame. Não, eu preciso produzir conteúdo aqui. Ele, não, então, a gente vai pegar esse conteúdo que você faz, das suas palestras, de 1 a 1, em vez de você fazer palestra para 10, 20, 30, 50, 100 pessoas igual você faz, a gente monta um canal no YouTube, você vai poder falar para o Brasil inteiro. Aí eu achei interessante a oportunidade de realmente levar essa palavra para muitas pessoas. Aí, por outro lado, eu falava, nossa, mas eu vou falar isso na internet, como que vai ser? Mas a gente ainda não tinha essa noção de hater, sim, nem existia hater. A internet era tão precária que nem o hater tinha sido inventado ainda na época, de tanto tempo que tem que eu tô na internet. E ele, não, vai ser bom, vai ser lindo. Conversamos, falei, olha, eu não entendo nada. Ele, mas eu entendo tudo de internet. E você entende tudo do seu conteúdo. A gente junta essas duas potências e vamos embora. Eu falei, é um bom negócio. Falei, oportunidade novamente. Falei, o que eu vou ter que investir? Ele, nada, só o seu conhecimento. Todo o resto do cabedal de equipamento, luz, gravação, como é que coloca, eu invisto. Falei, cada um entrou com o seu investimento. Tá ótimo, porque a inteligência é o nosso grande trunfo aí. Fizemos. Começou a dar certo na internet, viramos um grande case de sucesso aí na internet e foi assim que nós fomos crescendo aí essa parceria e levando. E daí vieram palestras nacionais, internacionais. Hoje eu tenho alunas do meu curso de ginástica íntima em mais de 50 países aí ao redor do mundo, porque essa é a grande vantagem do digital. Você consegue atingir pessoas que moram em diversos lugares. Então a internet abriu muitas portas aí pra gente. E como é que foi para você sair de uma profissional da área da saúde para um artista? Porque eu acho que isso é uma transição difícil, né? É assim, você lidou com alguns problemas de pessoas dizerem, o que é isso que está fazendo? Como é que você... Porque a gente da área de saúde, a gente geralmente tem uma postura muito séria, né? Eu sou uma pessoa super divertida, engraçada nos bastidores. Mas quando eu vou para lá, eu tenho uma postura de médico. As pessoas me veem como doutor André, e não André moleque, brincalhão. E como foi para você, assim, conciliar? Porque você não saiu do digital de uma vez, assim, saiu do físico para o digital de uma hora para outra. Teve essa transição. Que críticas você enfrentou? Como foi lidar com as pessoas te parando no meio da rua para te pedir foto? Né? De sair dessa visão de a fisioterapeuta Kátia para a artista Kátia Damasceno. É bem interessante isso daí. Realmente, todas as vezes que você é precursor de alguma coisa, e aí trazer uma frase, ele diz assim, Kátia, prego que se destaca, toma martelada. Certeza. Então você tem que estar preparado para as marteladas da vida. Então uma mulher, quando eu entrei na internet eu já estava com mais de, nossa, mas eu estava com quase 37 anos de idade, isso foi há 10 anos atrás, uns meninos jogando videogame e eu com quase 40 anos de idade entrando na internet aí, né? Para competir com esse mercado aqui. Para falar de um assunto cheio super de tabu. Super tabu. Então foi muita martelada. E por que não desistiu? Porque eu acho que o propósito sempre foi maior.
A cada não que eu tomava, eu ganhava uns 2, 5, 10 sims. Eu via muitas pessoas sendo transformadas, mas não foi assim realmente de um dia para a noite. No meio dessa jornada, no meio desse caminho, eu fui convidada para fazer um programa de televisão em São Paulo, que era o programa Mulheres, na Rede Gazeta. Não passava em Brasília. E era uma judiação, porque minha mãe não podia me assistir. Eu falava, eu tô indo pra televisão, mas ela não podia me assistir, né? Então passava em São Paulo, Minas, no Rio, passava em algumas localidades. E eu fiz um ano. Toda sexta-feira eu saía de Brasília, fazia ponte aérea Brasília-São Paulo, para poder fazer esse programa. Isso era que ano, Kátia? Isso foi quando Mateuzinho tinha acabado de nascer, isso foi 2016. Então isso foi em 2016. Então o canal, ele demorou muito tempo para fazer 100 mil pessoas. Do YouTube, seu no canal YouTube. do YouTube. O canal no YouTube demorou bastante tempo para fazer 10 mil. O canal começou em 2013. Então acho que até 2016 a gente ainda não tinha esses 100 mil inscritos. A televisão já deu uma ajudada. E aí eu lembro que dos 100 mil para o 1 milhão, a gente deve ter batido esse 1 milhão em 2017. Um ano depois. Um ano depois. E de lá para cá, pouco tempo depois, de 1 milhão para no próximo ano, 2018, a gente subiu de 1 para 3. Então era um crescimento bem exponencial aí. Mas quanto mais cresce, mais também vem o tal dos haters, né? Que aí vem falando. E eu lembro que no começo da carreira ninguém queria gravar comigo. Ninguém. Era uma dificuldade para poder gravar comigo. Mesmo eu já estando na televisão, era uma dificuldade muito grande no YouTube das pessoas poderem gravar. A gente mandava convite, convidava as pessoas. Ninguém queria gravar nem no canal das pessoas, fazer as collabs, nem no canal da outra pessoa, nem no meu canal, porque não queria falar de sexualidade. E aí é que vem aquela parte de você persistir no que você acredita que está certo, mas sempre com uma visão de não ficar insistindo naquilo que não vai dar certo. Se eu via que eu estava crescendo na televisão, se eu via que o meu próprio canal no YouTube continuava crescendo, eu só precisava enfrentar esse bloqueio do tabu. E esse bloqueio ele foi vencido quando a gente conseguiu fazer a entrevista no programa do Jô Soares. Foi ali que eu lhe conheci. Pronto, e aí 2016, e aí fica... Ué, mas se o João entrevistou ela, então talvez seja interessante a gente trazer ela para cá também. A questão da autoridade, que eu acho que é um outro aspecto na liderança, é autoridade e networking. Total. Então, o segredo do sucesso também vai muito por aí. Eu falo bem, outro dia eu fiz até uma palestra que eu falei... O título da minha palestra era: eu não preciso ter dinheiro, eu só preciso ser amigo de quem tem. Por quê? No próximo nível, e isso foi um TED que eu assisti, que eu achei muito interessante, que ela falou assim, olha, quando veio a revolução, nós passamos por 3 revoluções. A primeira revolução que o mundo teve foi a Revolução Industrial, quando a gente parou de ter um trabalho braçal Chaplin, copia, cola, copia, cola, copia, cola, e a indústria passou a fazer aquilo. O homem, a natureza humana, precisou se desenvolver, porque senão seriam substituídos por máquinas. Isso aí a gente tem filme em preto e branco que fala sobre isso. Revolução Industrial, final do século XIX ali. Daí depois vem uma outra revolução, nós ficamos inteligentes. O homem passou a parar de trabalhar maquinalmente, desenvolver a sua inteligência. Veio uma nova revolução. Google, Wikipedia, internet, falou, poxa, hoje em dia nós temos até a inteligência artificial aí para poder pensar. Segunda revolução. E aí nós estamos entrando na era da terceira revolução. Que revolução é essa? Não é mais a inteligência, não é o que você sabe fazer manualmente, não é a sua inteligência. A sua inteligência está no celular, está em algum lugar. Tudo que você pesquisar tem ali. Não é que a nossa inteligência está lá, mas existe aquela inteligência de pesquisa ali muito fácil, muito à mão. A gente precisa gravar muito menos informações no nosso cérebro porque está tudo muito fácil. Então qual é a terceira inteligência? Qual é a terceira revolução? É a revolução do networking, é a revolução do conhecer alguém que conhece alguém. É você estar muito bem envolvido aí com as pessoas certas que vão fazer com que você atinja e alcance os seus objetivos de uma forma mais rápida. Então o networking é muito sobre isso. E o network ele vem o quê? De uma grande capacidade que nós temos também de estar em meio a pessoas que têm os mesmos ideais, que têm as mesmas comunicações, que têm os mesmos interesses aí do que nós. Então, é um outro tipo de revolução e isso fez muito sentido aí para mim. Uhum. E eu me perdi totalmente do que eu estava respondendo. Não, eu até para dar um corte nisso aqui,
Tem um detalhe, aproveitando esse gancho de Kátia, ele diz o seguinte, não sei quem é o autor dessa frase, que ele diz: ande com 5 pessoas de sucesso, em poucos meses você será a sexta. E isso é muito verdade, sabe, Kátia? As pessoas perguntam assim: ô André, como é que você consegue, sendo uma pessoa regular, como todas as outras, ter tantos amigos que são celebridades, andar com tantas pessoas diferenciadas? Conhece gente, Eu conheço, né? Tu sabe que quando a gente se encontra, a gente conhece todo mundo, né? Temos muitos amigos em comuns. Mas é exatamente sobre isso, é me colocar nas situações. Eu sou extremamente intencional em tudo que eu faço. Eu vou para um evento, eu olho a paleta de cor do evento para eu ir com uma roupa semelhante à paleta de cor do evento para ser visto. Eu fui para um evento de marketing digital, a primeira vez que eu fui para BH ano passado para um evento de marketing digital, era dentro do Hotmart, que é onde eu hospedo todos os meus cursos, e eu disse: nossa, a cor do Hotmart é laranja, branco e preto. Eu fui com um terno laranja, uma calça preta e uma camisa branca. Na hora que eu chego, o filmmaker do evento diz: ei, vem cá, faz um depoimento aqui, por que você está vindo aqui? Você acha que no meio de 9.000 pessoas, por que eu fui visto? Não era nada especial, não sou mais bonito, não sou mais alto, não sou mais magro, mais gordo, nada. Apenas eu era intencional. Então, fui ver. E eu faço isso em todos os cursos. Tudo que eu faço, eu sou intencional. Eu tento ver quem são as pessoas que estão ali, quem é que eu quero me conectar, e transforma e cria oportunidades. E foi assim, a gente se conheceu dessa forma, né, Kátia? Foi. Kátia tinha um outro amigo em comum, um outro colega ginecologista, o Bruno, e ela tinha feito uma live e eu entrei no Instagram dela e mandei: olá, tudo bem? Olha, eu também sou ginecologista, queria muito ter a oportunidade de fazer uma entrevista com você para falarmos sobre, na época eu não sei se era endometriose ou era menopausa. Era menopausa. Acho que era menopausa. Falar sobre esse tema porque eu acho que o seu canal contribui. Eu tenho vários pacientes que compram o seu curso, independente de classe social, que é exatamente isso. Kátia é uma comunicadora de massa. E eu até brinco, qual foi a mensagem que o Finado Jô Soares disse para você colocar na sua lápide? Isso é uma história interessante. Quando eu terminei a entrevista com o Jô, falando ainda sobre intenções, eu sempre tive essa intenção de: eu vou saber que eu atingi um certo nível na minha carreira o dia que eu der uma entrevista pro Jô e a plateia fizer o no final. E assim foi a minha entrevista. Maravilhosa. E foi assim, na última temporada dele. Então, quando eu terminei a entrevista, muito nervosa. Gente, eu tava diante do meu ícone, o ícone da comunicação brasileira, Jô Soares. Quantas pessoas nacionais, internacionais, presidentes, aquele homem entrevistou, e eu ali na fila do pão do Jô Soares, entendeu? Começando ali ainda a minha carreira. E aí, quando terminou, ele colocou a mão assim em cima da minha, que foi o único minuto. Tive 1 minuto só com ele depois da entrevista. Ele falou bem, eu falei: Jô, estar aqui com você é um sonho, a realização de um grande sonho. E ele falou: que isso, você é uma excelente comunicadora. Isso é de ir pra lápide, viu, amiga? Excelente comunicadora. Eu falei pro meu marido: quando eu morrer, você põe na minha lápide: excelente comunicadora by Jô Soares. Tá chancelado aqui. E Kátia, assim, eu até separei algumas perguntas para eu nem me perder também. Como é que você concilia a sua vida de mãe de 4 filhos, de esposa de Robson, de artista, de atriz, porque você faz teatro e você Peraí, aguenta aí, ele falou da artista. Vamos voltar na pergunta da artista? Vamos voltar. Aí depois você guarda verdade. essa que eu lembrei, soltou o artista, eu lembrei. O cérebro é agitado aqui, gente, acompanha a gente aqui, faz o corte aí, moço. Como é que foi que eu virei artista? Pronto. Isso. E aí, como que eu virei artista? Eu tava fazendo a televisão e um dia, eu me lembro direitinho, que eu estava voltando para casa de São Paulo para Brasília, num desses voos aí de todos os dias. E uma moça me reconheceu dentro do avião. Ela falou assim: nossa, que legal ver você aqui no avião, eu te acompanho. Falei: na TV? Aí ela: não, no Facebook. Eu falei: e você é de Brasília? Porque em Brasília eu era muito conhecida, Sim. Todo mundo me conhecia. Ela: não, eu sou de São Paulo, faz uma foto comigo. Aí eu: aham. Aí ela fez a foto comigo e passou, e eu: ela não é de Brasília, ela não me conhece da TV. De chá de lingerie. De chá de lingerie. Acho que eu tô ficando famosa. Aí eu levantei do meu lugar e fui lá atrás e falei assim: eu posso fazer uma foto com você? Aí ela: por que? Eu falei: porque é a primeira vez que eu fui reconhecida sem ser alguém que é de Brasília. E aí eu fiz a foto com a moça e postei essa foto aí no Facebook. Isso daí também foi nesse ano de 2016 aí, sabe? Então, assim, eu comecei a perceber essa questão da fama, esse foi o primeiro momento. E aí depois a gente vai crescendo, você vai vindo acompanhando as pessoas. Só que em 2020, o que aconteceu? Veio a pandemia, foi todo mundo para dentro da casa. E na pandemia, como foi todo mundo para dentro de casa, a internet cresceu muito.
Foi quando você disse que você mesmo e vários outros entraram. Só que quando vocês entraram, eu já estava lá há 7 anos. Né? Então já tinha canal, já tinha tudo. Só que esse conhecimento ele foi muito disseminado. E aí quando terminou a pandemia, que eu fui pra rua, o assédio era muito... Mas o que foi que aconteceu que parece que todo mundo agora me conhece? Foi exatamente nesse período da pandemia que o acesso à internet foi muito para as pessoas e eu fiquei muito dentro de casa. Quando eu saí, parecia que todo mundo me conhecia. E eu acompanhei, sabe? Isso, né? A gente foi para uma peça de teatro em São Paulo, não dava, a gente não conseguia conversar 2 segundos. Cara, nossa, André, é difícil, né? Não, vai. E eu virei o fotógrafo dela por um dia, né? Eu chegava e a gente conversando, pode tirar uma foto? Claro, me dá. Aí 2 segundos depois, o tempo inteiro, mais uma foto. E em Brasília, assim, também, todas as vezes que a gente se encontra e sai, restaurante, todo mundo para. Ontem, aqui em Campina Grande, na hora que a gente chegou, 2 minutos, você vai dar uma palestra? Não, vai ficar na minha casa. Não, na hora que você me buscou no aeroporto, verdade. Eu saindo, a moça falou assim, eu tava só tentando ir no banheiro, a moça, pode fazer uma foto? Eu, claro, só preciso ir no banheiro antes. Kátia, como é que você consegue conciliar? Né? Você é multitask, é multifacetada, é uma grande empresária hoje, faz parte de uma série de grupos de mastermind, tem suas mentorias, tem seus cursos, é uma infoprodutora, é mãe de 4 filhos, é esposa de Robson, meu grande amigo, que deveria estar aqui também. Fica o convite, viu, meu amigo, para você vir para cá. Como é que você consegue conciliar isso tudo, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida amorosa, a sua vida com a sua família? Como é equilibrar todos esses prazos? Porque eu acho que não seja uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. O que ajudou muito, de verdade, que para algumas pessoas pode ter sido negativo, e para mim foi muito positivo, realmente foi a pandemia. Porque eu estava com o Mateuzinho, pequenininho, o Mateuzinho estava com 3 aninhos. Então eu fiquei ali, dos 3 aos 5 anos com ele, ali 2020, 2021, começamos a viajar novamente, mas foram 2 anos na infância dele que eu fiquei em casa com ele. Os meus outros filhos, eu tenho um filho de 24, um de 22 do primeiro casamento, um de 11 e um de 7 agora, né? E o que aconteceu? Os mais velhos, eles foram crescendo e acostumando com a mãe, aprendendo a ir viajar ou trabalhando todos os finais de semana, porque eu trabalhava todos os finais de semana. Comecei a trabalhar olha, esse ano faz 20 anos. Que eu comecei a trabalhar, eu tinha 27 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com os chás e os eventos e os cursos aí. Então, estou com 47 agora, são 20 anos. Então, os meninos, os mais velhos, eles foram começando a ver. E tudo aquilo que vai começando, eles vão acompanhando. Já agora, Pedro e Mateus já nasceram com uma mãe na internet, já nasceram com uma mãe precisando ir fazer televisão. Então, a gente tem muito essa questão da conversa, do diálogo. Tem sempre uma mala pronta dentro de casa, sempre tem uma mala pronta, toda semana a gente viaja. O meu trabalho, assim como o seu trabalho, exige que a gente viaje bastante, mas eu explico muito para eles 2 coisas. Falo, filho, a mamãe está indo trabalhar. Eu procuro evitar a palavra viajar, para que a palavra viagem esteja associada a férias, a lazer, a passeio. Porque você fala, eu vou viajar e eu vou para a escola. Eu falo, não, a mamãe vai trabalhar, só que a mamãe trabalha viajando. Então a mamãe vai trabalhar hoje, amanhã a mamãe está de volta, daqui 2 dias a mamãe está de volta. Então essa comunicação com a criança ela é muito importante, com o adolescente, com o marido, com todo mundo que seja. E o segundo aspecto eu falo, a mamãe está indo trabalhar por 2 motivos. Primeiro, para ajudar as pessoas, para fazer a diferença na vida das pessoas. E segundo, para ganhar um dinheirinho para a gente ter uma boa vida. Hoje o seu trabalho, filho, é estudar. Então estuda para que quando você trabalhe, você consiga ajudar as pessoas e ganhar o seu dinheirinho para ter as suas próprias coisas aí. Então já vou passando para eles isso. O outro fator é que quando eu tô em casa, eu tô em casa. Eu vou mexer no celular ali, porque faz parte do trabalho também, até o momento que eles estão chegando da escola ou depois que eu já estive com eles. Então esse tempo de qualidade com eles é importante. Hoje em dia eu já aprendi a marcar na minha agenda, família. Porque senão a gente também acaba botando só trabalho, trabalho, e do jeito que a gente é workaholic, a gente tem prazer em trabalhar. Isso é uma verdade. Nossa essência, né? Não é uma dificuldade sair, viajar, palestrar. Não é uma dificuldade. É algo que nos traz prazer. Mas também a gente não pode ver só desse prazer. Tem que cuidar ali da família.
Então, já que eu gosto de viajar, uma vez por ano ou duas tem que ter a viagem da família, tem que ter uma viagem de lua de mel, viu, mulheres? Tem 16 anos que eu sou casada e desde que eu comecei a namorar o Robson, falei, uma vez por ano tem que ter viagem de lua de mel aí. Tá junto como casal. A conexão de vocês, né? E sem culpa, porque eu escuto muitas mulheres assim, nossa, mas você viaja só com seu marido e deixa seus filhos? Deixa, porque quando eu conheci meu marido, era eu e meu marido. Exato. E depois vieram os filhos. Então a gente também não pode ir esquecendo. São papéis que a gente vai agregando. Não adianta. O segredo do sucesso para um casamento fracassado é você virar só mãe dos seus filhos e esquecer que você é esposa. Essa conta chega. Pergunta como é que eu sei? Já falei que eu fui casada 2 vezes, né? Então aprendi no primeiro relacionamento aí. Esse foi apenas um dos motivos. Então a gente tem que cumprir os diversos papéis e é dar tempo. Por exemplo, agora, nesse atual momento, eu estou enfrentando um grande desafio e um novo desafio na minha vida. Eu me separei dos meus 2 sócios, continuamos grandes amigos, mas a sociedade partiu. Cada um foi tocar o seu negócio no que estamos indo muito bem. E o Robson, meu marido, entrou para a sociedade. Aí eu vou dizer para você, meu amigo, pensa num desafio. Trabalhar com o marido ou trabalhar com a esposa. 24 horas não é fácil. 24 horas e chega em casa, não falar de assunto de trabalho ou estar no trabalho e não falar, tem que buscar as crianças na escola, entendeu? Então, ter essa divisão de papéis. Separar a CEO da esposa, né? Nossa, em casa e no trabalho. E às vezes eu já fui ali pro quarto e eu tô tentando porque eu ainda tô aprendendo aí a usar estratégia Disney lá em casa. Sabe como funciona a estratégia Disney? Disney é assim, tem a linha amarela da Disney, que é um curso que eu quero fazer, inclusive aí. Na Disney tem o parque da Disney e por trás do parque tem um outro complexo muito grande ali com vários corredores e tem a linha amarela da Disney. Então, por exemplo, você nunca vai ver um Mickey passando mal dentro da Disney. O Mickey nunca está sozinho. Tem sempre alguém acompanhando o Mickey. Por ser muito calor, a roupa é muito quente. Nunca tem mais de um Mickey dentro da Disney. Quebrar o encantamento das crianças. Para não acabar com esse encantamento. Então é sempre um Mickey e esse Mickey está sempre acompanhado. E quando o Mickey, se por alguma aventura ele passa mal, ele já tem um sinal que ele dá para essa pessoa. A pessoa pega o Mickey, fecha a fila rapidinho, fala que o Mickey vai tomar uma água, porque o Mickey é um personagem vivo. Sim. Tira esse personagem dali de dentro dos bastidores, já avisa alguém atrás do rádio. Na hora que ele sai carregadinho, mas bem feliz, dando tchau para todo mundo, passou da linha amarela, imediatamente já tem um outro Mickey esperando para entrar. Mas essa pessoa que foi o Mickey passou da linha amarela, ele pode tirar o capacete, passar mal, ser socorrido e tudo mais. Mas dentro da linha amarela, ele tem que ser o Mickey. Atrás da linha amarela são os bastidores. E aí tem essa técnica da linha amarela da Disney. Então eu estou colocando uma linha amarela da Disney dentro do meu quarto. Olha, maravilhoso. Porque dentro do meu quarto eu crio uma linha imaginária que em cima da minha cama não é hora de conversar com o meu marido de coisas do trabalho. Não é para eu ter uma ideia genial. Eu falo, menino, tive uma ideia genial aqui, assim, o rapaz estava só dormindo ou querendo namorar. Eu falo, porque amanhã a gente tem que falar com fulano na empresa do tal e tal e tal. Então, linha amarela da Disney imaginária. Pra gente conseguir separar os papéis. E aí é a autogestão, sim, a autopoliciamento o tempo todo. Porque às vezes, outro dia ele estava dormindo, eu falei assim, amanhã, eu falei, coitado, ele já tá dormindo, volta, Kátia, vai pra linha amarela, não é hora de fazer isso. Pego o meu próprio celular e tenho um grupo comigo mesma. Sim. E aí mando pra mim os recados importantes que eu tive, as ideias importantes. Os insights da madrugada, né? A gente tem madrugada, mando tudo aqui pra mim, guarda amanhã de manhã, pra eu não perder aquela ideia, porque a gente que tem uma cabeça muito acelerada, muito ativa, amanhã de manhã eu olho o grupo e aí em horário comercial vou falar de coisa comercial, mas é um belo de um desafio, estamos aprendendo. Você sabe que a gente tem eu e a Ana Alexia temos uma de não brigar à noite. A gente brinca o seguinte, né? Eu estudo muito fisiologia hormonal, né? É minha grande área de atuação. E os hormônios, eles são produzidos conforme a demanda do corpo.
E dependendo do estágio que você se encontra, alguns hormônios podem ser bloqueados. Então, a gente sabe que o sono, por exemplo, é um dos melhores momentos de reparo do corpo. É o momento em que o seu organismo se repara de tudo que você sofreu de alterações ao longo do dia para começar um novo dia no dia seguinte. E existem 4 hormônios que são produzidos durante o sono. A melatonina, que induz o sono de qualidade. A testosterona, que te dá disposição, que dá energia, que melhora a sua libido, né? Bom, java, né? O terceiro hormônio é o cortisol, que também é um hormônio de luta ou fuga, de resposta para você acordar bem. E o GH, que na infância tem finalidade de crescimento estatural, na vida adulta de queimar gordura, é um hormônio lipolítico. Então, a gente sabe que esses hormônios eles são produzidos entre meia-noite e 4, 5 horas da manhã e tem um pico de liberação quando você acorda. Por isso que um sinal de que você está dormindo bem é acordar como você acordou hoje, bem disposto. Fui lá bater aqui na porta do quarto. Oi, querido, tô na casa da sogra, dormindo até tarde. Então, o sono dos justos. E a gente tem uma máxima, porque se você tem pico de cortisol noturno, porque se estressou, porque brigou, porque chegou com problemas de trabalho, você não produz a melatonina, que é quem orquestra a produção desses hormônios à noite. Então aqui em casa, e aí dica para casal, nós temos 17 anos que estamos juntos, fizemos 8 de casados essa semana. E a dica é, após as 18 horas não tem briga. Então aqui em casa, às vezes, chega um problema na Alexa, não sei o que, eu digo, passou das 18, amanhã a gente continua. E aí você dorme no problema, acorda bem, 0, no outro dia tá tudo funcionando super, ultra, mega bem. Vou adotar essa Mais uma dica, também. além da linha, vou pegar a linha da Disney e você pega das 18 horas. Vou pegar das 18. Kátia, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que você é uma grande referência em fisioterapia do assoalho pélvico e os exercícios de aperta e solta, você tem um baita aplicativo que vem revolucionando isso. Eu queria que você comentasse um pouco quais as condições ou doenças em saúde da mulher que são impactadas positivamente no pompoarismo. E aí eu queria que você desse uma abrangência geral e depois eu queria que você falasse especificamente dessa doença ginecológica que impacta quase 9 milhões de mulheres no Brasil, que é a endometriose. E ter um olhar 360 graus sobre a endometriose foi o que fez o meu consultório dar um salto de crescimento. As mulheres com endometriose são mulheres que por muitos anos elas foram colocadas à margem. Os profissionais não tinham essa visão de entender que a vida sexual da mulher com endometriose era importante, que essa mulher ela se comportava de um modo diferente porque ela sentia dor para ter relação, ela não lubrificava porque tinha medo de sentir dor na relação. Então comenta um pouco sobre as principais doenças ginecológicas que o pompoarismo e os exercícios de aperta e solta podem contribuir e dá um foco na endometriose para mim, porque muitas das minhas ginemusas são pacientes com endometriose. Eita, vamos lá então. O primeiro, vamos começar então lá de quando a gente ainda está adolescente ainda, né? Que aí a gente vai da adolescência, vida adulta, menopausa, que a gente consegue ajudar com os exercícios todas essas etapas aí da vida. Primeira questão, quando a gente é muito novinha, tem muita cólica menstrual. Com a prática dos exercícios da ginástica íntima, do pompoarismo, do aperta e solta, o nome que vocês quiserem dar aí, gente, a gente diminui muito essa questão das cólicas. Então eu digo, eu sou mãe de menino, eu tenho 4 filhos, são 4 homens. Mas se eu fosse mãe de menina, quando a minha filha menstruasse, a primeira coisa que eu faria seria ensinar esses exercícios. Pra quê? Pra não ter cólica. É só isso que a menina de 12 anos, 13, hoje em dia com 11, gente, cada vez mais novas. Ai, meu Deus do céu. Cada vez mais novinhas. Ela só precisa saber isso daí. Fazer o exercício do aperta e solta 5 minutinhos, 10 minutinhos no dia. Pra quê, mamãe? Pra não ter cólica, filha. Quando ela entrar numa vida sexual, já vai ter diversos outros benefícios aí que vem de lambuja, que já vem de lambuja. Então, pro início, seria essa questão da cólica menstrual, que ajuda muito. Ajuda também bastante quando a gente entra numa vida adulta. As questões de TPM, porque hoje a gente já tem estudos dizendo que a prática da ginástica íntima ajuda ali na questão de produção hormonal, de controle hormonal. É pouquinho, mas a gente já tem ali uma ajudada. Então passa-se pelos sintomas de TPM de uma forma muito mais leve, muito mais sutil. E é interessante que a mulher, o primeiro ciclo que ela não vem com aqueles sintomas tão fortes, que ela começou a praticar os exercícios, e aí não vem os sintomas tão fortes, ela não associa a prática da ginástica íntima. Não associa.
Mas aí eu falo, não, meu filho, é por conta disso daí mesmo. Não, não vou deixar de fazer esse exercício nunca mais. E aí os maridos agradecem, os namorados agradecem. Fala, não, vai treinar, você não tá treinando esse mês, né? Pela TPM ele já sabe se ela tá treinando ou se não tá treinando. Então ajuda bastante na questão da TPM. Uma mulher aí que está grávida, facilita muito o processo do parto, a recuperação no pós-parto. Falamos no comecinho que ajuda a diminuir muito a questão das infecções urinárias ali causadas durante a gestação, porque você tem uma melhora de circulação sanguínea ali naquele momento. Diminui o risco de flacidez para a mulher no pós-parto, que é comum, né? A paciente ter distopia, o útero sai do lugar, a bexiga fica caída. A gente até comentou isso com a Alexia ontem. Não vai ter, não corre o risco. Quando ela está com uma musculatura íntegra, uma musculatura fortalecida, as chances de precisar fazer uma epísio são mínimas ou inexistentes, sabe? Quando essa pessoa teve o parto, a recuperação, a musculatura, tem memória muscular, sabe voltar ali pro local muito mais rapidamente, ajuda, estava falando com a Ana Alexia, né? Ajuda no processo de lactação, ajuda ali a musculatura a voltar pro lugar, o útero também a voltar pro lugar mais rapidinho, ao seu tamanho original. Tudo isso com a prática dos exercícios. Aí a gente vai avançando na idade, vai chegando ali na parte da menopausa. Já chego na endometriose, que é no período fértil aí também, período útil, né? Útil é sacanagem, terrível, né? Útil, vida útil. Na vida reprodutiva. Produtiva da mulher aí. E aí quando a gente chega na menopausa, a gente tem os benefícios principais aí para flacidez. Aliás, flacidez é durante o tempo todo, porque hoje a gente já sabe que uma incontinência urinária, que também é uma das questões que a gente trabalha muito aí com a ginástica íntima, ela não é um privilégio das 40 mais, não. O que acontece? Uma mulher acima dos 40 anos, a chance dela ter um problema, algum nível de incontinência é de 50%. Cada duas, uma vai ter. Eu não tenho, você? O meu 50 tá garantido aqui. Agora, quando essa mulher ela tem 30 anos, é de 1/3. Isso daí chega a ser a 25, 30%. E com mulheres já a partir dos 25 anos, a gente já tem aí cerca de 1/4 dessas mulheres acima dos 25 anos de idade já tem algum nível de incontinência. Ou seja, não é um privilégio da vovó ter perda urinária. Não é isso. Mulheres novas também podem ter aí. Tossiu. Ai, como é que eu sei que eu tô com incontinência, Kátia? Tossiu, faz xixi. Riu, sai uma gotinha, sai um jato, né, Kátia? Ai, deu aquela molhadinha. Não, perdi, escapou. O escapou chama incontinência urinária, tá, querida? Não interessa se é uma gotinha, se é o jato. É incontinência da mesma forma, só que em níveis diferentes a gente consegue trabalhar isso daí. Na menopausa é muito bom para quê? Porque acredita-se não, é uma tendência que quando você já está assim, dos seus 45 mais, a musculatura vai caindo, vai tendo uma flacidez, baixa de colágeno, tudo isso vai fazendo a musculatura ficar mais flácida. Com a prática dos exercícios, a gente mantém essa força muscular aí. E a lubrificação, o ressecamento vaginal, que é uma das grandes queixas das mulheres aí no período da menopausa, e essa falta de lubrificação leva a infecções de recorrência aí também, a cândidas de recorrência e tudo mais. Tudo isso a gente consegue prevenir e evitar com os exercícios. E aí a gente vem para duas questões importantes. Você falou da endometriose, mas eu quero puxar outra que é o vaginismo, né? Que são as mulheres vagínicas, aquelas que têm um canal muito estreito aí e que por qualquer coisa, qualquer toque, vai botar o espéculo do médico, a mulher já tem uma contração, ela já tem um espasmo involuntário. Então, nesses casos, é mais importante ainda treinar, porque as pessoas acham que o aperta e solta é só para deixar apertadinha. É só contração, né? Não é só para deixar apertadinha, não. A gente aprende, chama aperta e solta. Então, tem a parte do relaxamento. Contrai e relaxa. É isso. Tem a parte do relaxamento também aí, que é super importante de trabalhar para diminuir aí toda essa questão de dores, desconfortos durante a relação. E em relação à endometriose, a gente tem um ganho muito grande por alguns motivos. Primeiro, a gente já auxilia na lubrificação.
O que acontece com a mulher quando ela é vagínica ou quando ela tem uma endometriose? Ela entra num ciclo que a gente chama o ciclo da dor. Então, ela tem um gatilho, dispara uma dor. Como vai ter uma dor, ela já pensa, não, da outra vez doeu, então dessa vez vai doer também. Aí ela já vai contraindo a musculatura. Muitas vezes, as pacientes que têm endometriose se tornam pacientes vagínicas. Muito comum. Né? E fibromiálgicas, também. Porque o estímulo doloroso, o cérebro da mulher com endometriose, ela se comporta de uma forma diferente. A paciente com endometriose, ela tem uma resiliência à dor muito grande, porque ela está acostumada a sentir dor desde muito jovem, que um grande problema dessa doença é que ela demora, existe entre o início dos sintomas e o diagnóstico, são mais ou menos 10 anos aqui no Brasil. Então a paciente passa 10 anos sofrendo e as pessoas negligenciando. É normal, sentir cólica é normal, sentir dor é normal, tomar anticoncepcional é normal, ficar tomando analgésico em todos os ciclos é normal, não ir para a escola é normal, usar bolsa térmica é normal. E esse é um grande problema, é normalização da dor. Então existem trabalhos recentes mostrando que o cérebro da mulher com endometriose se comporta de forma diferente, a quantidade de dopamina e de endorfina é alterada. Essas mulheres têm um limiar de dor muito alto e uma percepção de dor que também leva a um ciclo de reentrada. Tem pacientes com endometriose que às vezes sentem dor colocando um lençol no pé, que é a alodine, a sensação de dor no cérebro. Ela sente estímulos dolorosos o tempo inteiro, que às vezes até estímulos que não são feitos para doer, como uma pena tocando no pé, um lençol de seda, gera gatilho de dor. E aí o pompoarismo eu acho que realmente tem esse efeito positivo, não só para a parte sexual, que já ajuda muito, né? Aprender a relaxar, porque o vaginismo é muito comum, essa associação. Então aí vai fazendo esse gatilho da dor, que é como você explicou aqui. E aí quando ela pensa que ela vai ter uma relação que vai doer, aí ela trava. Aí quando ela trava, tá travada, tá ressecada, na hora que vai penetrar, e aí ela vai ter a relação sexual, vai doer realmente, e aí ela só vai alimentando esse ciclo. Então, quando ela pratica os exercícios, primeiro, aumenta a lubrificação. E por quê? Gente, o assoalho pélvico é um músculo. Quando a gente treina, é como qualquer outro músculo, você aumenta a irrigação sanguínea. E a grande parte, a maior parte da nossa lubrificação vem ali do colo, vem das glândulas, mas a maior parte vem da filtragem desse sangue que chega ali naquela região. Aumentou a circulação sanguínea, melhorou a lubrificação. Segundo, aprendeu a relaxar a musculatura, ela tira aquele gatilho de dor da contração. E a terceira questão a respeito da endometriose é que a gente já sabe, já tem estudos hoje em dia mostrando que quando a mulher pratica, aumenta-se a quantidade de progesterona ali naquela região, e a gente sabe que um dos indicativos aí para a endometriose é passar um gelzinho, passar uma questão ali da progesterona. Então tudo isso a gente melhora e a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida para essa mulher aí. E aí depois vai para você, para poder cuidar do restante. Vamos juntos. Não, mas é maravilhoso, eu achei incrível. Kátia, uma outra coisa que eu tenho muita vontade de te perguntar, eu sei algumas, mas em sendo uma pessoa pública, uma pessoa que viaja o tempo inteiro, que está sempre na ponte aérea, desde lá do começo da sua profissão até hoje, me conta assim uma história inusitada, divertida, que você já tenha passado aí nessas inúmeras pontes aéreas que você vive, especialmente naquela época dos brinquedinhos eróticos. Pronto. Conta aí um pouco, eu acho que isso é legal. Ó, gente, minha mala é sempre recheada de brinquedos aí. Hoje em dia as pessoas já me conhecem, então já espera-se. Aliás, eu acho que até uma frustração quando eu passo no raio-x do aeroporto e não tem nada. Ah, Kátia, tô decepcionada. Tem nem um vibrozinho aqui dentro. Não tem, gente. Não é todo dia não, gente, que a gente carrega vibro na mala o tempo todo, não, né? Mas no começo as pessoas ainda não estavam acostumadas com isso. E eu carregava, ia fazer muita palestra e tal, então geralmente tem um vibro, um toy, um brinquedo, um kit de pompoarismo, um vibradorzinho, um personal ali, e aí passa no raio-x, aí junta a pessoa, aí volta a mala, junta 2 pessoas, aí volta a mala, junta 3 pessoas, e eu bem tranquila aqui, ó. Cara de normal eu estava, cara de normal eu permaneci. Falei, gente, esse povo tá assustado por causa de um vibro? Um negocinho desse tamanho aqui. Delicado. Um mini extintor de incêndio, verde fluorescente, não sei por que chamaria a atenção das pessoas. Aí no final das contas já tinham 4 pessoas ali atrás do raio-x
E a moça veio muito delicada, falou, senhora, vamos ter que fazer uma inspeção na sua mala. Eu falei, querida, fica à vontade. Hoje em dia já tem as cabinezinhas da inspeção. Antigamente não tinha, era na frente de todo mundo mesmo. Na hora que abriu a mala, pula aquele vidro verde fluorescente, deste tamanho aqui, assim. Aí ela pega com a luvinha, joga pro lado, vai, mexe, bota a mãozinha assim no canto, tudo, fecha a mala, vira pros coleguinhas atrás da cama e diz, não, são só coisas de maquiagem. Eu falei, mudou de nome agora. Coisas de maquiagem. Vou usar para espalhar base, esse vibrador aqui. Então, assim, isso foi só uma de várias. Uma que aconteceu mais recente foi quando eu fui para Maldivas. Eu sou uma pessoa que leio todo bonitinho. Aí cheguei no hotel, na hora de ler, aí tinha lá que era proibido levar aparelhos eróticos para o hotel. Liguei pra minha amiga imediatamente, Sabrina Bu. Falei, amiga, que história é essa aqui que eu vou pra Maldiva de lua de mel, não posso levar meu vibrador, não posso levar meu toy. Porra é essa? Não vamos mais pra essa viagem, não. Oxe, não já se viu. Ela, onde que você leu isso? Eu falei, tá lá nos asteriscos que ninguém lê. Tá lá. Aí ela, peraí que eu vou ver. Ela, não, amiga, eu acho que não é isso não. Pode levar, você vai levar dentro da mala. Falei, dentro da mala. Aí, beleza, botei minhas coisas dentro da mala, mas não leva na mala de mão, não. Falei, tudo bem. Não levo na mala de mão. No sapato, boto no na tênis. mala que despacha, tá tudo certo. Aí a gente foi, isso foi há 2 anos atrás, a pandemia tava começando a dar aquela folga pra gente. Aí fui, e aí lembrei que eu tinha esquecido a pilha. Falei, meu Deus, onde que eu vou arranjar pilha? Esqueci as pilhas. E Maldivas, gente, é um monte de ilha que não tem nada pra você fazer. Não tem um shopping, não tem uma lojinha, não tem um negócio, nada. Tomar banho de piscina, olhar pro mar e namorar, e né? é isso que tem pra fazer. E comer bem, aí você come, dorme, come. Aí você come, dorme, come. E é só isso aí que tem pra voltar de Maldivas com infecção urinária, é daqui pra ali, ó. É verdade. Cistite de lua de mel. Cistite da lua de mel. Meu querido, é impressionante. Mas aí chegamos no aeroporto de Doha e eu fiquei doida. Eu falei, não, ela, vamos ver as bolsas, eu pilha. Ela, vamos ver as joias, eu pilha. Ela, os perfumes são maravilhosos, eu pilha. Preciso de pilha. Enquanto eu não achei uma pilha, eu não sosseguei. Eu falei, agora a gente pode ver bolsa, ver perfume, ver o que você quiser. A Kátia, eu falei, minha filha, tô indo de viajar de lua de mel com o marido, brincar junto aqui. Animada. E é isso. Um vibrador, um toy, um brinquedinho, muitas pessoas têm aquela... Ai, mas o que o meu marido vai pensar? Vai pensar que é pra usar junto, vai pensar que é pra inovar, vai pensar, ai, mas ele vai achar que ele não é bom o suficiente. Não, para com isso. Não precisa chegar com verde fluorescente logo assim. Não vamos intimidar o marido, né? Não. Você tem um bullet, um negócio pequenininho, começa com um gelzinho, começa com uma pena, começa com uma pétala que você joga na cama, começa com uma velinha que é um óleo para massagem, e aí tem os óleos de massagem beijáveis. Então, além de fazer a massagem, você já dá uma lambidinha, um beijinho só pro pescoço, depois continua fazendo. Daí daqui um dia você aparece com um anel peniano, por exemplo, para poder colocar no peito, porque aí é para ele que colocou e tal. E aos poucos a gente vai introduzindo as coisas dentro de uma relação, porque também não adianta, a gente tá num casamento há 15 anos, 20 anos, que nunca fez nada, você chega com um negócio, um extintor de incêndio, aí não dá. Então tudo é técnica e tudo vem aos poucos. E a gente não precisa ter medo de falar da nossa sexualidade. Nossa, mas eu já sou casada há 20 anos. Muito me assusta você estar há 20 anos num relacionamento e não ter intimidade para conversar de sexo com o seu parceiro. Porque as pessoas acham que intimidade é só fazer sexo. Não, fazer sexo é fisiológico. A gente vai, porque o nosso corpinho foi feito para isso daí mesmo. Agora, intimidade é a gente ter confiança, liberdade, segurança de conversar abertamente sobre a sexualidade com o nosso parceiro. E isso independe de quanto tempo a gente está dentro de um relacionamento. Perfeito. Se você não tem essa intimidade, questione aí esses valores dentro dessa relação e sempre dá tempo de começar. Vou dar uma dica ótima para as meninas. Tem uma moça na internet, chama Kátia Damasceno. Maravilhosa. Então. Ela... Tem um canal bacana lá. Isso, mais de 1000 vídeos de todos os assuntos e sempre de uma forma muito leve e muito divertida. Então eu sempre falo de sexualidade de uma forma muito divertida. Então começa colocando os primeiros vídeos que eu falo a respeito de comunicação, a respeito de como lidar com o outro. Aí depois você vai entrando para os vídeos mais sexualizados, mas bota lá, deixa em casa na televisão, quando ele chegar você tá me vendo, vai que essa mulher, achei, minha amiga me mandou esse vídeo dessa moça aqui, ó, achei interessante.
E aí depois aquilo ali você começa a conversar. Ou quando estiver assistindo um vídeo que teve uma cena mais caliente, dá aquela cutucada e fala, opa, bora repetir essa cena aí, eu gostei. Vai introduzindo isso de uma forma natural, né, Kátia? Não é assim, ó, vamos marcar um jantar hoje às 21 horas, cuja pauta será dedo no cu. Não é assim! Não é assim! É de uma forma fluida, mas que tem que ser falado, tem que ser falado. Porque muitos casais... me perguntam assim, qual a importância que o sexo tem dentro de um casamento? Eu falo, depende. Se ele é bom, ele tem uma baixa representatividade. Vai representar 20, 30, 40, até 50% da relação. Agora, se ele é ruim, ele tem uma alta representatividade. Porque as pessoas se divorciam por conta de sexo. As pessoas traem porque o sexo não tá bom. É o único motivo? Nem de longe. Tá? Mas é um dos motivos. Aí às vezes tem a esposa perfeita, a mãe perfeita, mas não transa, não tem intimidade. E aí quer transar de uma forma muito doida. Ou então a mulher tá casada com o cara também não quer nhanhá, porque agora tá grávida, é a mãe dos meus filhos, não pode. E aí deixa de tratar a mulher como um ser transante que somos. Não é porque tá grávida que não tem vontade de transar, não, gente. Às vezes pode ser que os hormônios batem lá em cima, tem dia que a gente quer alucinadamente, tem dia que a gente não tá afim de olhar pra cara do céu, fala, não me olha. E é isso que tem pros próximos 9 meses. É isso. É essa gangorra hormonal que tem aí. Mas a gente precisa conversar, porque se além dessa gangorra hormonal todinha, a gente ainda ignorar e não conversar sobre aquilo, não dá. Não tem a menor condição. Às vezes limita muito, né, o crescimento do casal em si. Aí chega no consultório e vai falar com o médico, mas não fala com o marido. Exatamente. Isso quando fala, porque para poder abrir o assunto de sexualidade, você como médico já teve mais de 1 ano, 2 anos, aí às vezes o médico tem que puxar, mas a libido não tá ótima. Mentira, os hormônios estão aqui na sua cara, esfregando a verdade na sua cara. Fala, gente, essa pessoa morreu aqui, esqueceram só de enterrar isso daqui, entendeu? Aí você vai perguntar, ela, não, doutor, não, gente... Tem que conversar. Então a gente tem que ter a liberdade de conversar sobre sexo, como a gente conversa de hormônio, de história, assunto, de piano, de finança, de viagem, de qualquer assunto. Enquanto as pessoas colocarem o sexo numa caixinha, que para poder falar tem que baixar a voz, tem que chegar no cantinho, tem que esconder, o sexo vai ser sempre um tabu. E acho que daí veio a grandiosidade do meu trabalho, porque eu sempre falei de sexualidade, eu não baixo meu tom de voz, se tiver numa mesa eu vou continuar conversando do mesmo jeito, entendeu? E é isso, é com naturalidade. E ficou tão natural que virou natural na internet. Exato. E aí hoje em dia, eu estava te contando a história, estava no shopping essa semana que passou, uma mulher bonita, distinta, veio me perguntar, mulher, preciso fazer sexo anal, me ensina. Do nada, eu só tava terminando de fazer a unha no salão, a pessoa chegou assim, então me ensina a dar o cu. Eu, claro, querida, vamos lá. E eu só tava saindo da manicure. Mas isso é bacana, isso mostra realmente o interesse para naturalização da sexualidade. Kátia, agora aproveitando esse momento, me conta aqui como é que você encontra inspiração para fazer esses seus vídeos, porque são grandes virais. São vídeos que quebram muitos tabus, porque você aborda isso de uma forma muito jocosa, muito natural e muito divertida. Você tem, assim, uma equipe que faz o copy para você, ou você pega ali no improviso, porque eu vejo você pegando, assim, dúvidas das seguidoras e de bate-pronto já sai com um grande viral, quando eu olho, tem, assim, 7 milhões de visualizações. E são temas extremamente relevantes, que você traz um assunto que é sério, que é abordado por muitos tabus, mas cria naturalidade. E quando eu olho, as mulheres comentam assim que você passaria 1 ano, e eu adoro ler os comentários das suas seguidoras. Então, como é que funciona esse processo criativo para você? Pronto, você mesmo já trouxe uma resposta. Elas trazem a informação pra gente. As pessoas são extremamente criativas. Então, se a gente fica só dentro da nossa caixinha, querendo fazer do nosso jeito, às vezes não vai dar. A gente chega num limite de criatividade. Mas quando você pega, faz o tal do brainstorming ali, né? Você pega a ideia de um, a ideia de outro, a ideia de fulano, a ideia de Beltrano, aí a gente vai juntando
E aí a gente, por exemplo, as minhas últimas campanhas, a campanha do pompoarismo que eu fiz do Apertaço. Eu tava lá em Brasília, você foi me buscar no consulado com o Apertaço, pois maravilhosa. com panfletinho, Panfleto eu fui do panfletar, entendeu? Aquilo ali a gente senta, a equipe inteira, fala assim, o que a gente pode fazer? E cada um vai dando uma ideia. E eu tenho meninos muito criativos que trabalham comigo, tanto na parte de vídeo quanto na parte de copy. E aí a gente utilizar essas outras habilidades dessas outras pessoas, esse cérebro criativo. Esses meninos hoje em dia, eles vêm com um QI diferenciado. O gene é diferente. Não dá para querer competir com o nosso, não dá. Os meninos que chegam no escritório, a minha equipe, como é uma equipe de marketing digital, é uma equipe muito jovem. Eu tenho pessoas de 20 anos, o mais velho tem 27. Outro dia eu entrei e falei com o RH, eu falei, moço, contrata alguém de 30 anos aqui, porque eu tô me sentindo avó já, que não é nem tia mais desses meninos agora. Então é uma geração muito nova que vem com uma cabeça muito acelerada, uma cabeça muito agilizada, uma cabeça muito criativa. Então também estar ao lado dessas pessoas faz com que a inteligência coletiva cresça. Então não precisa ser um mérito apenas meu, um mérito da minha individualidade, que eu tenho uma mente muito criativa, mas é a gente aproveitar essa inteligência coletiva, tanto da equipe, e às vezes você acerta numa contratação, às vezes você erra, porque a vida do empresário é isso, você acerta um, você errou 10. Já cheguei nessa conta mais ou menos aqui. Então vai passando uns 10 que vai capengando, você achou um você pesca. Aí aquele um você trabalha, aquele um você desenvolve ali. E aquele um você remunera bem para que ele tenha vontade de estar ali com você também. Então é tudo mérito. Eu acredito muito na meritocracia. Então as pessoas têm que estar no lugar delas por mérito. E a inteligência é algo que tem que ser valorizada, muito valorizada. E cada um tem o seu tipo de valorização, que aí também o empresário tem que entender isso daí. Tem gente que às vezes fala assim, eu vou fazer uma premiação, tem 10 mil. Tem gente que quer os 10 mil em dinheiro, tem gente que quer um iPhone de 10 mil, tem gente que quer uma passagem de uma viagem de 10 mil. Então conhecer também o seu colaborador, entender o que é que as pessoas gostam, também faz parte desse coletivo, desse social. Nós estamos numa geração cada vez mais assim. É muito diferente da época do meu pai, que na minha época a gente tinha um gerente de banco que era aquele mesmo gerente 25 anos, o cara aposentava sendo seu gerente da sua conta. Hoje em dia você nem conhece o gerente dessa conta porque ele não existe, ele é um aplicativo. Entendeu? Ele é um aplicativo. Então a gente tem que acompanhar essa geração e utilizar a inteligência deles. E outra coisa, descobrir, eu acho que a melhor forma da gente se dar bem naquilo que a gente faz, qualquer proposta que a gente faz, e o nosso mercado é um mercado que a gente está à frente das câmeras, é o autoconhecimento. Então, eu me conheço. Eu já fiz um teste que eu indico ele para todo mundo, que ele é um teste mundial, verificado, validado pela Universidade de Harvard, que é o teste da psicologia positiva, Instituto VIA. Gente, façam, é maravilhoso. Tem todas as línguas. Digi aí, VIA Institute Teste. Psicologia positiva. E qual é a minha maior? São 24 forças de caráter e virtudes. Qual é a sua? Você sabe? Comunicação. A primeira comunicação? A primeira comunicação. A minha é humor. A minha segunda liderança. A minha liderança tá mais baixa. Mas a minha primeira é humor. E quando eu vi isso, eu fiquei muito chateada. Eu falei, nossa, mas com tantas qualidades lindas como liderança, comunicação, inteligência emocional, trabalho em grupo, trabalho em equipe, a minha foi humor. E eu fiquei muito chateada com aquilo. E aí eu lembro direito, até conto essa história no meu livro. Deixa aqui a indicação bem resolvidas. Grande livro para cada um de vocês. Está disponível na Amazon. E você pode comprar o combo Desmistificando a Ginecologia. Temos aqui o presente para a Kátia, aproveitando já deixar para você. Depois a gente vai só fazer as dedicatórias aqui, mas fica aqui para vocês. Pronto. 2 grandes livros de saúde da mulher. Quando eu fiz o teste da psicologia positiva, eu estava com 400 mil seguidores na época. E aquilo me deixou muito triste, que eu queria virtudes e qualidades de liderança, perseverança, sabe? Falei, humor, cara, pra mim era a pior de todas. E aí eu entendi o quê? Eu entendi que quando eu li o comentário dos meus vídeos, era assim, nossa, como você é divertida, nossa, como você fala de um assunto tabu de uma forma engraçada, nossa, eu aprendo e me divirto assistindo os seus vídeos. Aprendo e me divirto. Falei, opa, o humor tem alguma coisa. Então eu comecei a utilizar o meu potencial, a minha virtude, a minha característica, o meu talento a meu favor.
e às vezes a gente nem sabe qual é, ou quando sabe quer brigar. Vai dar atrito dentro da gente. Então tem gente que fala assim, mas você tem uma estrela, uma luz. Posso até ter, mas que eu trabalho você lapida ela todo santo dia para poder fazer com que ela esteja melhor. Não é assim, eu tenho estrela, vou ficar aqui no sofá e vou ser famosa. Não, não é isso não. É rala, é eita atrás de bicho o tempo todo. É autoaprimoramento o tempo todo. Genial. Quem me disse essa frase foi Neymar Pai. Neymar Pai estava no meu consultório uma vez em São Paulo, a gente conversando. E ele disse, menino, tu nascesse com estrela, mas você sai todo de manhã para lapidar ela. Eu disse, tá aí, essa frase me pegou. Que bom que você trouxe isso aí. E é bem verdade. Kátia, para a gente finalizar, se você pudesse deixar uma frase que será ouvida por todas as mulheres do mundo em relação a empoderamento, a autoestima e a autoconhecimento. Pensa alguma coisa que você gostaria que todas as mulheres soubessem e que é algo que o seu talento natural pode contribuir. Eu tenho 2 frases que estão no livro, mas é porque são frases minhas que eu acredito nelas de verdade. Uma está no livro, a outra não. A primeira é, vai dar tudo certo. Eu sempre acreditei nisso. Mesmo quando estava dando tudo errado, eu falava, gente, mas não estou vendo uma fresta de solução, não está desabando. Eu me agarrava nessa frase, vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. E se ainda não deu certo, é porque eu não fiz o necessário para poder dar certo. Sem vitimismo, né? Sem vitimismo e sem depender dos outros. Entendeu? Então eu não boto o problema pro outro. Não tá dando certo. O que é que eu não estou fazendo que ainda não deu certo? E trago para mim. É autorresponsabilidade mesmo. E a segunda frase que eu adoro, que tem lá no meu canal no YouTube, assim, gente, quem transa bem, não enche o saco de ninguém. Vai namorar, vai ser feliz, vai se dar bem com a sua sexualidade, sabe? Foi assim que eu comecei a construir a minha autoestima. A autoestima é algo que a gente constrói todos os dias. Nasci com autoestima, nasci sem autoestima. Não, a gente constrói a nossa autoestima, independente da nossa estética. É a estima que você tem por si mesmo, das suas virtudes, das suas qualidades, de tudo aquilo que é bom em você. Não tem nada de bom? Tem. Sabe por que você tem? Porque o cara lá de cima não ia desperdiçar o tempo dele produzindo alguém que não tivesse virtudes. Você só ainda não encontrou qual é a sua virtude, mas ela existe. Nós somos todos seres abençoados, a gente só precisa fazer a nossa parte. A dele ele já fez, foi botar a gente aqui com os nossos talentos e ele cuida todos os dias. Então que a gente saiba cuidar também. Que bom. Olha, recebi hoje aqui no primeiro episódio, talvez, o que seria o Pod Musas, a maravilhosa Kátia Damasceno, minha amiga. Sem palavras para agradecer por tudo isso. Obrigada. Fiquem aqui. Onde é que a gente consegue encontrar esse livro? Na Amazon? Na Amazon. Os dois estão na Amazon. Compra o combo aqui dos 2 livros. Siga Kátia nas redes sociais, quem ainda não segue, Kátia Damasceno no Instagram e o maior canal do YouTube. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, aonde você procurar tem Kátia Damasceno. Fora isso, Kátia, como é que os empresários podem te contratar? Porque eu sei que você não é só um youtuber, só um influencer, você é uma pessoa que faz palestras em company, trabalha com presença VIP, tem sua mentoria. Fala um pouco disso também, só pra gente finalizar, porque muitas pessoas que me seguem me perguntam, porque sabe que a gente é amigo. André, hoje mesmo uma colega me ligou, quero trazer Kátia pro teatro. Então comenta como é que a pessoa pode te acessar para isso aí também. Tem o teatro também, nem falamos, né? Eu tenho uma peça que se chama O que Pode Dar Errado na Cama, que é um texto para casais, aonde eu falo para os homens e falo para as mulheres, e já tive vários depoimentos de transformação aí pós-teatro. Muito interessante. E tá tudo, hoje em dia, né? Tá tudo no link da bio, tá lá no meu site, Kátia Damasceno, todos os contatos aí para palestras, para mentorias, para cursos online, mentorias presenciais aí também. Tá tudo lá, linkzinho tá na bio, ou então no meu site, katiadamasceno.com.br aí para todo mundo. Minha amiga, pois um beijo grande, vejo vocês no Pod Musas. Valeu!